Bom dia a todos. Abramos nossas Bíblias para Cantares, capítulo 8, versículo 5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Pode sentar. Mantém sua Bíblia aberta, porque nós estamos dando uma mensagem basicamente expositiva. Tá? Então é necessário que você veja o texto. Hoje, na semana passada, irmãos, voltando um pouquinho aqui, lembra que eu dei o título aqui sobre as exigências do amado? Esse título vai cobrir tudo que eu vou falar. Hoje, domingo passado o que eu falei, hoje o que eu vou falar, domingo que vem também. Vai cobrir tudo. As exigências do amado. Mas hoje, queridos irmãos, acompanhando o que eu havia falado no texto aqui, eu quero continuar mostrando sobre o estado nosso antes de nós nos convertermos. A nossa história contada pelo amado. Só para lembrar a vocês, o livro de Cantares não é o romance que nós apreciamos na carne, tá? Hoje fala muito de amor, né? Falo demais. Mas o amor no sentido brasileiro é muito depravado, irmãos. O homem fala que ama a esposa, mas está com várias mulheres. Tá? Hoje os jovens estão aí entrando em fornicação, brincando com sexo. Mas Deus leva isso a sério. Ele não brinca com isso. Ele santificou a união matrimonial. E aqui nós temos Salomão. Deus usou um homem, ele tinha muitas mulheres. Ele era dono de um harém, conforme faziam os reis naquele tempo. Mas ele tinha sua preferida. Por favor, não estou jogando verde para colher maduro, em dizer que você tem que ter sua preferida e outras. Um homem crente, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Só ela. Não devemos imitar o mundo, imitemos a Cristo. Porém, vamos voltar ao texto, porque o propósito aqui não é falar sobre isso, irmãos. O propósito aqui é mostrar a lição que Deus tem nesse texto a respeito do amor de Cristo pela igreja. A Bíblia está tratando disso, queridos. A Bíblia não interessa em saber, vou fazer 41 anos que eu vivo com minha esposa. Logo vai acabar isto. Eu morro ou ela morre. Pronto. Findou nossa história aqui. Assim será com vocês também. Tudo aqui passa. O alvo de Deus não é ocupar-se com essas coisas. O alvo de Deus é contar a história eterna da igreja. Cristo amou a sua igreja. Cristo amou o seu povo. Agora, como é que eu posso entender isso? Quando eu falo igreja, eu falo coletivamente. Está aqui o nosso grupo. Tem outros grupos de crentes verdadeiros reunidos? Tem. No mundo aqui. Então ele está falando da igreja dele, formando um só corpo. Isso será visto no céu. Aqui nós não vemos isso, irmãos. Mas, de qualquer forma, Cristo amou a igreja. Então ele vai contar essa história para nós aqui. No domingo passado eu pude mostrar para vocês como foi que nós fomos atraídos. Eu falei do deserto, está vendo o versículo 5 aí? Pode olhar o texto, não se preocupe com o que eu vou falar, com o texto aqui. Quem é esta que sobe da onde? Do deserto. Então eu pude mostrar para vocês
que é desta maneira que Deus atrai o pecador. Primeiro ele faz passar pelo deserto, tá? Porque nós não estamos tendo salvação de almas aqui. Por que não estamos vendo pecadores chegando, irmãos? Por quê? Você não vê o povo aí fora sofrendo a angústia dos seus pecados? Você não vê. Você não vê pecadores arrependidos hoje. Você não vê. Então, hoje pregação é pregar como João Batista, pregando para o deserto, não tem ninguém. Ah, por quê? Vou pregar hoje à noite e vou pregar um texto falando sobre salvação. Cadê os pecadores? Porque Deus não está agindo. Deus não tem vindo com sua misericórdia sobre Ribeirão Preto para colocar pecadores no deserto, sentindo os seus pecados. Cristo não veio buscar bonzinhos, religiosos, quem sabe muito da Bíblia, não. Ele veio buscar perdidos. Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tá? Então, quando alguém está perdido, é porque ele está no deserto. Óbvio. No deserto você fica perdido. Você não tem rumo no deserto. Tá? Então, quando ele opera a salvação, ele chama alguém que está olhando, meu Deus, o que eu vou fazer? Por onde irei? Eu não vejo nada aqui. O mundo é desesperador. Não tem solução para minha alma aqui. Eu não tenho, eu já vi minha casa, não dá alegria eterna. Eu não tenho perdão dos meus pecados ainda. Eu não tenho nada no céu. O que é que eu farei? Esse é o perdido. Essa é a pessoa que Cristo veio buscar e salvar. Então, nós entendemos assim, operando Deus desta maneira. Agora, queridos irmãos, vamos para a próxima etapa do versículo 5, tá bom? Vamos lá, porque no começo do versículo 5, nós vimos, foi o coro falando. Quem é esta? É o mundo perguntando, quem é a igreja? Quem é a igreja? Não tem resposta aqui, não tem. Você vai na faculdade, você vai na escola, qualquer escola aí, não tem resposta sobre a igreja, não tem. Mas notem, Cristo não está ocupado em responder ao mundo. Deus sempre conversa com seu povo. Quem está lá fora, quem não é salvo por Cristo, biblicamente está morto. Deus da Bíblia não é Deus dos mortos, Ele é Deus dos vivos. Então, se você está vivo, porque Cristo lhe chamou à vida, então Deus vai falar com você. Bom, então vamos para a segunda parte. Olha o que diz: debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Ocupemo-nos hoje com isto aqui, tá bom? Então vamos lá, porque tem muitas lições aqui para nós. Agora, irmãos, lembre bem, para que eu entenda um versículo como este, declarações como estas, eu preciso pegar toda a Bíblia. Eu devo me cercar de documentos. Não está entendendo aqui? É igual a mulher que está preparando a comida. Ela está lá na cozinha. Aí ela vai fazer o quê? Uma maionese, uma salada de maionese. Então ela vai ali, ela pega a batatinha, ela pega outra coisa, ela pega o temperos, enfim, ela pega tudo que precisa. O pregador é assim também. Ele pega a Bíblia, um texto desse, o que ele tem que fazer? Ele vai lá em Romanos, ele vai lá em Apocalipse, ele vai lá em Gênesis, ele pega o que precisa, ele está rodeado de coisas que ele precisa, os elementos necessários para preparar a mensagem. Pregação bíblica, irmãos, não é fácil, não é brincadeira. A pregação passa vamos dizer assim, pelo pulmão, pelo coração, pelas entranhas do homem.
Deus sempre comunica a mensagem dele de homem para homem. Aqui Davi Sena, pregando para seres humanos aqui, e para todos quantos vão poder ouvir. Por quê? Deus está comunicando aos homens, não aos anjos. Então, tem que haver esse passar pelo forno, não é? Você não come arroz cru, come? Tem que colocar na panela e cozinhar. Então, tem que passar a mensagem pelo fogo do coração e assim passar para vocês. Vamos adiante, então? Agora nós temos uma história aqui, irmãos, incrível. Como foi que Deus nos achou? Eu sempre, irmãos, lembro a vocês, a Bíblia não conta nossa história a partir da data do meu nascimento. Eu, Davi, nasci em 1953, lá na Bahia. Meus pais, Dona Rosa e Senhor Raimundo. A Bíblia não conta essa história assim. Deus não interessa por isso, tá? Essa minha história natural aqui, ela está dentro da predestinação, tá? Dentro do sistema da predestinação, onde eu ia nascer, que sexo eu teria, quem seriam meus pais, a cor minha, tudo isso está dentro do plano da predestinação, não é coisa para agora, tá? O que nós queremos saber, como foi que Deus nos achou. Então, sabe o que ele faz? Ele conta a história nossa a partir do Éden. Para Deus, só tem duas famílias, irmãos. Só. A família de Adão, nascida no Éden, no pecado. E a família de Deus. Só tem duas famílias. Então não adianta. Deus não vai falar sobre a família Sena, sobre a família Borges. Não. Ele vai falar sobre a família ou em Adão ou em Cristo. Quando eu fui salvo, eu fui posto, tirado da família em Adão e posto na família em Cristo. Pronto. Mas como é que ele conta? Olha o versículo. Debaixo da macieira eu te despertei. Vamos lá. A primeira lição que tem aqui é a seguinte. Está mostrando como foi a nossa queda em Adão. E eu, irmãos queridos, eu não fico admirado não, em saber que a maior parte daqueles que se dizem crentes não conhece a sua história. Eles sabem que são pecadores, eles sabem que vão morrer um dia, mas a história contada por Deus, ela nos deixa tremer, viu? Ela faz tremer nossas bases. Vamos lá, debaixo da macieira. Aí você pergunta, pastor, está falando que a árvore do conhecimento do bem e do mal era de maçã? Não. Quando fala macieira aqui, está reportando o que Salomão está falando, tá? Ele está falando de um amor, tá? Da esposa dele dormindo debaixo de uma macieira. Mas Deus não quer isso agora, Ele quer que eu mostre, Ele quer mostrar, não que eu meramente vou mostrar, o quê? Como foi que eu estava quando eu caí. Vamos voltar para Romanos então? Não precisa abrir lá, porque vai demorar um pouco, mas se vocês quiserem, o versículo vocês já sabem de cor, Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Não está falando que um grupinho nos Estados Unidos pecou. Não está falando que aquele grupo lá de índios lá no mato pecou. Não. Falando todos pecaram. A Bíblia está colocando em Romanos 3 ali, judeus e gentios, todos na mesma condição. Tá? Eu pequei, queridos irmãos. Eu não nasci num jardim, não. Eu nasci fora do jardim. Eu não nasci um anjinho, eu nasci um Adãozinho.
Puxa, vamos então para Romanos 5, versículo 12, o que diz? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não tem esse negócio, meu filhinho nasceu um anjinho. Não, a gente entende assim, tá? Quem que não quer bem a um filho seu que nasceu? Mas a Bíblia não olha assim, queridos. Olha o que Davi diz lá em Salmo 51, 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele está dizendo o quê? Que quando minha mãe ficou grávida de mim, ela ficou grávida de um homem pecador. E no Salmo 58, 3, declara ali, que eu já nasci pronto para mentir. Eu já nasci com a boca pronta para gritar contra Deus. Então, queridos irmãos, quando Deus fala com a igreja, Ele não fica lisonjeando a igreja. Não, Ele não fica dizendo, não, Deus escolheu você porque você era assim. Não, eu era terrível. A igreja toda nasceu no pecado. Essa história da depravação total. Como ele explica isso? A linguagem é clássica, irmãos. A linguagem do Velho Testamento é uma linguagem clássica. E você vai entender isto do ponto de vista do hebreu, do judeu. Debaixo da macieira te despertei. Quando você estiver lendo o Velho Testamento, lembra que você está lendo uma linguagem de um povo poético. O judeu era assim. Quando ele queria explicar uma coisa, ele usava uma montanha, uma árvore, um rio, qualquer coisa, poesia, a linguagem do hebreu, tá? Então vamos lá. Debaixo da macieira, por quê? Lembra que a nossa queda foi lá? Como Satanás tentou Eva. Observe, onde estava Adão? A Bíblia não vai responder. Um pastor, me lembro, ele disse uma vez que ele cria que Adão estava pertinho, estava vendo tudo o que estava acontecendo. Ele estava admirado com a beleza da esposa dele, tá? Mas nota como Deus entrou em contato, o diabo entrou em contato com Eva. Deus aqui, o marido está falando com a mulher dele, com a esposa dele. Debaixo da macieira te despertei. Foi ali que nós caímos, irmãos. Veja bem, foi a nossa ilusão. Está em Gênesis capítulo 3. Foi nossa queda ali. Então, irmãos, a queda não foi simples. Não foi mera queda. Não. Foi uma queda mesmo. Nós tombamos no pecado. Alguns pensam que não, foi uma coisa simples, eu só desobedeci a Deus. Não, o salário do pecado não foi um prejuízo qualquer, né? Não foi uma coisa assim que eu posso depois remediar. O salário do pecado é sempre o quê? A morte. O salário do pecado não diz foi, é a morte. Está vendo aqui? Então, queridos, o mundo todo é visto no resultado do pecado. Você está vendo aí fora? Por que esse povo está aí andando para lá e para cá, comprando, vendendo, passeando, comendo e brincando? Por quê? Dá uma olhada à luz da Bíblia e vocês vão ver. Eis o salário do pecado. Esse povo está morto. Eles tombaram debaixo da macieira. Os irmãos estão entendendo aqui? A linguagem bíblica. Como foi que o homem caiu? Caiu debaixo da macieira. Foi ali que Satanás levou-nos à queda. Que coisa. Está todo mundo morto nos seus pecados. Fale com alguém lá fora. Fale com seu amigo, seu vizinho, seu parente sobre Deus.
Está morto completamente. A consciência dele não funciona para Deus. Não. Precisa que alguém desperte. Então, queridos, o que a Bíblia está ensinando aqui? Lembra que eu falei para vocês? Nós temos que pegar a Bíblia, texto, texto e texto, para mostrar a verdade para vocês. Vamos para Efésios capítulo 2, versículo 1. O que é que diz ali? Ele vos deu vida, estando vós mortos. Você já viu quando a pessoa está morta? Você chega, ela está basicamente dormindo. Está com seus olhos ali fechados, as mãos paralisadas, os pés também, tudo dele não funciona. Não funciona a mente, não funciona a emoção, os lábios também, os olhos também, nada do morto funciona. Para Deus, nada do homem funciona depois da queda. Ele está debaixo da macieira, está dormindo ali. Chama para ler a Bíblia, ele não quer. Chama para adorar a Deus, ele não quer. Chama para andar em santidade, ele não quer. Chama para ir para o céu, ele não quer. Ele não pode andar, não pode falar, não pode nada, não pode ver. Em relação a Deus, não. Ele faz tudo o que o mundo quer. Agora, depois da queda, quem se tornou o nosso bem-amado? Deus ou o diabo? Claro que foi o diabo. Lembra que Jesus falou para os judeus, ele não falou para os bárbaros, ele falou para os judeus. João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos dele. Que coisa! Quando eu estava no pecado, eu queria agradar o diabo. Meu Deus, que situação! Eu era um morto no pecado. O que ele mandava eu fazer, eu fazia. Que coisa! Olha que situação dramática, queridos irmãos, do ser humano. Toda voz do diabo é bem ouvida. Olha o pai da mentira, encantador. Ele vai com a mentira e nós vamos atrás, o homem vai atrás. Ele chama para a festa, vai. Ele chama para os bailes, vão. Ele chama para qualquer mentira de falso mestre, eles vão. Então, queridos, nós ficamos fascinados por aquilo que ele nos mostrava para agradar o quê? Olha o mundo aí, debaixo da macieira, agradando os olhos, agradando a carne e a soberba da vida. Os olhos é naquilo que nós vemos. Olha como o mundo nos fascina, aquilo nos atrai. Olha como agrada a carne, os desejos satânicos da carne. E olha como puxa para a soberba. Eu quero fama, eu quero nome, eu quero ser da elite, eu quero ter um nome para todo mundo saber que eu sou alguma coisa. Soberba da vida. Isso aí é a macieira. Debaixo da macieira te despertei. Agora tem outra coisa que aparece aqui no texto, voltando para Cantares. E eu quero que vocês examinem. Veja o que diz. Versículo 5. Debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores. Opa! Espera um pouco aqui. Por que entrou o nome de minha mãe aqui? Deixa eu falar para vocês aqui. Nós, os baianos e nordestinos, nós temos uma tradição. Somos fascinados por nossas mães. Não é tão comum isso aqui no sul como é lá. A mãe é quase adorada no Nordeste. Talvez tenha perdido esse sentido ultimamente, porque eu estou muito tempo fora de lá, né? Mas notem, irmãos, a Bíblia não faz vamos dizer assim,
tanta coisa em prol da mãe. Não. A mãe é colocada aqui como aquela que deu a luz. Vocês notem aqui que não aparece o nome do pai? Não é que ele está exaltando o pai, é que ele está mostrando de onde nós viemos. Quem foi que Satanás tentou? A mãe, Eva. Ele não tentou Adão por quê? Adão não foi tentado. Adão já sabia de tudo. Ele é culpadíssimo por isso, porque ele tinha que proteger a esposa, né? Mas aqui, queridos irmãos, refere-se à mãe. Com qual razão? A Bíblia trata da mãe aqui várias vezes. Vamos lá, agora eu quero que vocês usem a Bíblia. Dentro de Cantares. Olha Cantares, capítulo 1, versículo 6. Você pode dar uma olhada ali, não precisa ler. Capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 11. Capítulo 6, versículo 9, capítulo 8, versículo 1, versículo 2 e finalmente o versículo 5. Se você achou outra referência, a mamãe aí, depois só me falar, que eu acrescento aqui, tá bom? Mas tudo bem, vamos lá. Por que a mamãe? Você quer saber de onde você veio? Olhe para sua mãe. Aqui nós temos irmãs que já deram à luz. Sabe o que é ser mãe? Tá? Mas notem, queridos, quando a Bíblia fala da mãe, está mostrando exatamente de onde eu vim. Eu não vim de Deus. Eu vim do pecado. Quando fala do homem, fala daquele que gera. A relação sexual na Bíblia é muito comentada no Velho Testamento, porque do homem procede para a mulher. Por isso que a Bíblia fala sobre circuncisão. É dali que vem o pecador. Então quando nasce um homem, qualquer pessoa, homem ou mulher, nasceu um pecador. Eu fiquei feliz com o nascimento da minha neta, do meu neto. A minha nora, esposa do Gessé, próximo ano dará à luz um filho. Eu ficarei alegre, eu e minha esposa. Eles também muito mais. Mas nasceu um pecador. Nasce, todo mundo festeja, de repente está no mundo. Vai ter que trabalhar, vai ter que viver até a morte. Então a nossa história, da nossa mãe até a morte, é uma história de pecado. Eu nasci, minha mãe deu à luz alguém que vai pecar e morrer. Eu nasci para pecar e morrer. Essa é a nossa história. Eu não vim ao mundo para ser um pediatra, um médico, um dentista, um arquiteto. Eu vim ao mundo para pecar e morrer. Essa é a nossa história, queridos. Então a mamãe está mostrando o quê? A mãe mostra de onde viemos e quem somos nós. Então não há lugar para eu ficar me admirando, achando que eu sou tal, achando que eu sou mais importante. Inclusive eu já preguei isso em Isaías capítulo 57 aqui, vocês lembram? Não há lugar na Bíblia para eu achar melhor, que eu sou melhor, sou mais bonitão, mais sábio, mais fascinante, mais rico. Não tem lugar na Bíblia, todos pecaram. Dá uma olhada, o melhor lugar que o homem pode visitar é o cemitério. Vai lá, faça uma análise da sua vida e mostra o resultado do pecado ali. De onde eu vim, o que eu sou e o que vai acontecer comigo. Nasci para pecar e morrer. Essa é a nossa história. Mais adiante, nossa situação abominável diante de Deus.
Deus não fica admirado por um homem ser um religioso, porque eu sou da igreja batista, ou de outra igreja, ou porque eu canto bonito. Isso não tem nada a ver. Eu nasci no pecado. Deus só admira o crente porque ele está em Cristo. Só. Se você não está em Cristo, você não tem qualquer sinal de admiração para Deus. Você pode ser admirável, pastor seu, sua igreja, mas é só se está em Cristo que Deus aceita. Pronto. Caso contrário, abominação. Não importa, queridos, se você não aceita isso, é a verdade bíblica. Uma coisa que você herdou, você não vai levar sua casa, seu anel, seu brinco, seu diamante, seu dinheiro, seus filhos, sua roupa. Você entrou nu e vai voltar nu. Só tem uma coisa que o homem vai levar para a eternidade: o seu pecado, caso ele não se converteu ainda. Se converteu a Cristo, foram perdoados e purificados, por favor. Se não se converteu, você vai levar consigo seus pecados. Lembra que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele não fala vós que praticaram, ele fala vós que praticais. Porque no inferno não muda o homem, ele é o mesmo. Só se está em Cristo é nova criação. Vamos adiante. Outra coisa que mostra no texto. Lembra que eu pedi para vocês? Voltem sempre para o texto. Debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Então 2 vezes Deus está falando de dor aqui. Agora vocês vão dar um salto aí, vão para trás e vão lá para o Éden. Lembra que Deus falou que ia multiplicar tremendamente as dores da mulher quando desce a luz? É um sinal do pecado. Mostra a tragédia da culpa do pecado. Esta mensagem, queridos, é para que você que está aqui se humilhe. A maior tristeza é ver que não há humilhação nas igrejas hoje. Há todo mundo fazendo festa. Vamos então para o último assunto que eu quero tratar nesta manhã. A nossa chamada. Lembra que eu falei que ia ficar só no versículo 5? Debaixo da macieira, glória ao Senhor, te despertei. Eu não sei ainda como muitos duvidam da doutrina da depravação total. Muitos acreditam que o homem, Deus espera a decisão do homem. De maneira nenhuma. A decisão de salvar é de Deus, não é do homem. O Senhor Jesus não está lá no céu assim, ó, esperando que aquela Alice ali, a Mariana, ou José, ou Manuel, vão fazer uma decisão. De maneira nenhuma. É Ele que chama. Debaixo da macieira, te despertei. Queridos irmãos, eu não estou inventando. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver, especialmente nas cartas, que é Deus que chama, aos que Ele chamou, aos chamados. Uai, nesse caso, eu sou completamente morto, porque se Deus não me chamou, eu estou perdido. Isso aqui é para nos humilhar, para nos colocar no pó, para lembrarmos que eu não sou nada. Então, o que nos ensina isto? Vamos lá. Primeiro, Deus está mostrando
que é pela poderosa atuação da graça irresistível. Eu sempre falei aqui com a igreja, estou falando para vocês e para todos quantos puderem me ouvir, do poder da graça. Graça não é grátis. Graça é o poder glorioso de Deus atingindo aqueles que Ele chama. O que você espera do homem? Será que alguém hoje, com decisão própria, virá para a igreja? Não. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu queria? Não. Deus atraiu. Até aquele momento, Zaqueu era um cobrador de impostos e que furtava. Quando o Senhor o atraiu, Jesus foi. Note, quando Deus chama, o pecador vem. Quando o pecador vem, o Senhor vem ao encontro dele. É no deserto que ele faz o encontro. Está vendo aqui? Veja bem. Então o que acontece, queridos irmãos? Deus tem que chamar. Quando Saulo de Tarso estava totalmente cheio de armas para matar os crentes, prender as mulheres, os homens, ele foi com essa disposição. Ele odiava Jesus. Cadê o Nazareno? Eu quero matá-lo. Era como ele estivesse gritando: sai daí. Mas quando entrou na porta de entrada de Damasco, a luz brilhante fê-lo cair por terra. Saulo, Saulo, a quem tu persegues? Notem, queridos irmãos, o que é graça. Primeiro entra a misericórdia, abraçando o pecador cheio de pecado. Aí entra a chamada graça irresistível, para dar o poder para o pecador ver, o pecador ouvir, o pecador falar, o pecador andar e o pecador da disposição de servir. E quando Deus faz isso, ninguém consegue evitar, irmãos. Não há nenhuma dificuldade hoje para Deus de chamar aquele bêbado que está no bar, aquele homem rebelde contra Deus que não quer vir à igreja e trazer sua família. Não há dificuldade. Quando ele opera, o pecador vem. Impressionante. Tem sido essa história da igreja. O que Deus tem feito, irmãos. Eu sempre gosto de ler essas histórias. Daquele obreiro que foi com a sua esposa, ele saiu do Canadá. E ele foi para aquelas ilhas, lá nas nações, perto da Austrália ali, aqueles lugares lá. Aquele povo onde ele foi, era o povo que tinha o prazer de matar outros, só o prazer de trair para matar, e comer a carne. Quando ele entrou, com muita luta, dificuldade, sofrendo, ele pôde ver aqueles índios se convertendo a Cristo e transformados em novas criaturas, novos homens e mulheres que passaram a servir a Deus, deixaram suas maldades. Incrível, que história! Perguntaram para uma moça como foi sua história de conversão. Ela disse: a minha história tem 2 assuntos só. Eu fiz minha parte e Deus fez a dele. Aí ele: como assim? A minha parte eu fugia de Deus. A parte dele, ele foi atrás de mim e me salvou. Essa é a história. Vocês acreditam? É chamado graça irresistível. Que quando Deus chama, Ele chama. Que é o mundo? Nós vimos aqui, irmãos, próprio versículo 5. Está cheio disso. O mundo é um lugar de mortos.
Chama o morto. Vai lá no velório, chama um parente que está morto. Você vai ver, não vem, não há reação. Quando Jesus entrou no cemitério de Betânia, ele fez questão de chamar Lázaro, porque se ele chamasse todos sairiam do sepulcro. É o poder incrível da palavra de Deus. Eu tenho falado que quando eu prego, eu não estou pregando em vão. Não. Quando eu estou pregando, quando homens de Deus pregam, eles estão pregando a palavra de Deus. O poder está na palavra de Deus. Não tem poder nenhum no homem. Não tem nenhuma decisão da parte deles. A decisão é de Deus. Quando Ele chama, o homem vem. Braço forte do Senhor. Foi assim o dia da sua conversão? Quando você foi a Cristo, você ouviu a palavra e você creu nele, você foi a Ele, você diz: eu fui, tudo bem, não tem problema, mas você subentende que não foi sua decisão, foi Ele quem quis. Lembra que a Bíblia diz: quem faz a vontade de Deus. Então tudo aqui é feito à vontade de Deus, é a vontade soberana dEle em plena ação. Agora, vamos só aprofundar um pouquinho nisso aqui, e nós estamos chegando ao fim. Eu vou mostrar então nossa situação. Vamos lá para Isaías 64:6. Eu faço questão de vocês darem uma examinada nesse texto. Eu sei de cor, mas vamos lá. Mas todos nós somos como o imundo. Você gosta disso? Você gosta de ser chamado o imundo? Eu já citei aqui várias vezes, acho que os irmãos lembram, de uma mulher que eu vi quando eu era pequeno, lá em Vitória da Conquista, na Bahia. Ela acho que tinha problema mental. Ela andava pelas ruas carregando o seu cobertor, fazia suas necessidades ali. E ninguém queria aquilo perto. Olha como a Bíblia descreve o homem perante Deus. Todos nós somos como o imundo. No Velho Testamento, o imundo era descrevendo o leproso, que ficava de longe. De longe. Era dado comida para ele através de uma coisa que levasse à distância, senão era contágio, a pessoa pegava o contágio daquela doença contagiosa. Todos nós somos como imundos, e nossa justiça, nós nos gabamos demais, eu sou bom, eu faço bem, não, nossa justiça como que? Trapo de imundície. John MacArthur explicou sobre trapo de imundície, e ele foi incrivelmente feliz nessa explicação. A palavra trapo de imundície era usada antigamente no Velho Testamento para aqueles panos que as mulheres usavam na menstruação. Nossa justiça é como trapo de imundície. Você crê nisso? Pois é. Olha o que a Bíblia salienta. Debaixo da macieira eu te despertei. Então faz a gente mirar a nossa mãe. Eu lembro com admiração de minha mamãe, Dona Rosa, um exemplo para mim. Mas a Bíblia não está falando dela. A Bíblia fala do resultado da queda lá no Éden. E as dores, conforme vemos, daquela que te deu a luz. Essas dores passaram para nós. Nós vivemos aqui a tragédia do pecado. Está em cada parte do corpo, irmãos. Cada milímetro do seu corpo. Pega uma agulha e você vê o que a dor faz. Nós estamos sujeitos a mortes terríveis. Santos de Deus
crentes em Cristo enfrentaram mortes agonizantes. Muitos foram queimados, sofreram, outros foram devorados, outros foram esfaqueados. Fora o que naturalmente vem. Vocês querem ver o que a Bíblia trata do resultado do pecado? Deus mostra isso em Deuteronômio 32, falando sobre as enfermidades que viriam para o povo de Israel, caso não obedecesse às leis dele. Tudo tragédia do pecado. Nós vivemos num combate constante contra as dores. O mundo luta contra a dor. Nós não queremos morrer. Nós queremos felicidade aqui. Mas, irmãos, é impossível quase evitar. Mas eu quero concluir isso aqui para dizer o quê? Que o meu Senhor, esse que falou para a igreja, debaixo da macieira te despertei. Sabe de uma coisa? Ele veio e assumiu um corpo semelhante ao nosso. Sim, sem pecado. Ele, o corpo de paixão, o corpo de dores, ele veio. Ele sentiu e passou deveras por situação terrível. Jesus passou por dores que nós nunca passamos e provavelmente nunca passaremos. Jesus enfrentou situação tão tremenda, porque ele foi lá no fundo. Ele passou por onde elementos jamais passaram. E foi até a cruz. Tudo na vida do nosso Senhor envolveu dores, tristezas, solidão, ira até do próprio Pai no céu. Enfrentou o mundo e os demônios ao seu derredor na cruz. Sabe por quê? Para carregar sobre si, para cumprir sobre si, seu próprio corpo, as maldições da lei. Caíram todos sobre ele. É o que Paulo diz em Gálatas: aquele que não conheceu o pecado. Em Gálatas diz: ele se tornou maldito, maldição em nosso lugar. Não maldito, desculpe, maldição em nosso lugar. Sabe por quê? Para nos livrar. Que amor do Senhor pela igreja. Então é triste ver você dizendo que é crente e não pode seguir esse Senhor. Você então não ouviu a voz dele. Ele não te despertou ainda. Você tem amor pelo mundo? Você gosta deste mundo maligno? Você está dormindo entre os mortos? Então precisa do despertamento. Tem muitos crentes que precisam de despertamento. Acordem, vós que dormis, estás entre os mortos. Que coisa! Acordem, crentes. Mostre o seu amor por Cristo. Mostre o amor pela palavra. Mostre a disposição de andar com Ele. Mostre a disposição de sofrer pela causa dele. Mostra. Ele te amou e te despertou. E eu findo esta mensagem agora para dizer que hoje ele está despertando pecadores. Se ele não fizer aqui nesta igreja, ele está fazendo no mundo. Por todo lugar o soberano Senhor e Salvador está salvando perdidos. Está chamando mortos da morte para a vida, das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está salvando, e é incrível o que ele faz. Você vai pensar: puxa, ele está ocupado com preso ali, com aquele assassino. Não, ele vai buscar pecadores, e há perdidos em todo lugar. Você acha numa prisão,
Você acha na casa de um rico, você acha na casa de um pobre, tem uns pecadores que ele veio chamar. Ele veio chamar Saulo de Tarso, que era um religioso incrível. Ele veio chamar Pedro, ele veio chamar Lídia, ele veio chamar aquele ladrão na cruz que ele salvou, deixou um de lado, ocupou-se com o outro. Assim que ele opera. Pecador na Bíblia para Deus não é aquele que mais cometeu pecado, é aquele que se vê diante de Deus como o mais terrível pecador. Ó, que hoje seja o dia maravilhoso quando o Senhor operará seu poder em salvar. Vamos orar. Meu Deus, que a tua palavra tenha um efeito incrível na vida de milhares, poderosamente. Como diz aquele hino, no céu, na terra, que maravilha, está operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas, esta é sempre a maior. Obrigado, Senhor, por tua palavra, por ter se importado comigo, por ter lembrado de uma ovelha perdida, como eu. Edifica a tua igreja, nos leva a quebrantamento, humilhação perante o Senhor. Em nome de Cristo. Amém.